Gostaria de chamar aqui à frente o reverendo Joaquim. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite, quando as senhoras completam mais um ano de vida, a SAF desta igreja. Para quem não sabe, eu sou secretário presbiterial e sinodal das senhoras, já há alguns anos. E eu fui privilegiado, então, com esse convite. Para aqueles que não me conhecem, no boletim está aqui, eu moro em Perus, sempre morei em Perus. Mas, em 2002, eu saí de pastor de Perus, fiquei um ano na Bonilha, e depois fiquei no Jardim Rincão, aproximadamente 7, 8 anos. E depois, você sabe que na Igreja Presbiteriana do Brasil, chegou aos 70 anos, você é jubilado. Então já faz 5 anos que eu sou pastor jubilado. Pastor jubilado, ele faz as mesmas coisas que outros pastores, mas sempre a convite. Sempre a convite. E é dessa forma que eu estou aqui, para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 145, no verso de número 18. Salmo 145, verso 18. Eu vou ler uma vez, depois toda a igreja vai ler juntos. Vamos gravar bem, porque é um versículo muito curtinho. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Vamos repetir? Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Você quer ouvir a voz de Deus essa noite? Acho que todos querem. No livro de Isaías 55, também tem Isaías 55. Quem tiver facilidade, se não, apenas aguarde. É um texto muito bonito, mas eu queria reforçar o que foi lido nos Salmos. No verso de número 6, em diante, diz assim, Isaías 55, a partir do verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Vou repetir esse último verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e a prosperará naquilo que eu a designei. Gostaria que os irmãos não reparassem, mas eu estou com uma tremenda gripe. Então, de vez em quando, vou ser obrigado. E tomara que eu não me dê tosse. Então, que Deus nos ajude
no meditar da sua palavra. Perto está o Senhor de todos que o invocam, e de todos que o invocam em verdade. É impressionante, a mulher samaritana, lá em João 4, ela pergunta para Jesus, aonde se deve adorar a Deus? Ela tinha dúvidas, se era no Monte Gerizim ou no Monte Sião. E ele disse que não era nem num lugar nem no outro. Mas disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, gente, Deus não está preso a quatro paredes. Mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores. Eu quero falar, principalmente, sobre esse fato, perto está o Senhor. Mas é interessante que não é só Deus que está perto da gente. Temos os amigos e temos o nosso maior inimigo, que também anda perto da gente. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro diz mais ou menos assim, ele fala para os jovens, é um conselho para os jovens, tratar bem os idosos, para se humilhar diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vai te exaltar. Então, principalmente os jovens, né? Humilhar-se diante da potente mão de Deus. Essa é a palavra de Pedro. E lá diz que o nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Deus está perto e o diabo está ao redor. E Paulo diz, maior é aquele que está dentro de nós. Não é nem perto nem longe, é o que está dentro de nós. O fato de estar perto é uma coisa muito interessante. As crianças confiam muito no pai e na mãe, não é verdade? Tem coisas que eles têm medo. Às vezes até jovens têm medo. Não entra em casa se o pai e a mãe não entrar na frente. Eu me lembro que quando criança, eu tinha muito medo à noite. Mas quando eu via o barulho que meu pai estava acordado, ou tossindo, ou falando, eu ficava tranquilo. Meu pai está aí. Então, gente, Deus está perto. E você pode colocar na sua mente, Ele está perto para muitas coisas. Deus prometeu que estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Uma outra coisa muito interessante é que o próprio Filipe, o apóstolo, perguntou para Jesus: eu quero conhecer Deus. Está lá em João 14. E Jesus falou: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você não viu que eu sou Deus? Eu sou o que sou. Você está procurando? Você não percebeu ainda a diferença? Gente, Jesus Cristo é Deus vindo ao mundo, encarnado. E como uma das grandes consequências da vinda de Jesus, da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição, é que o véu do templo se rasgou. Lá no Santo dos Santos, só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar. Nós, os membros, vamos dizer assim, ficávamos de fora. As nossas orações, eles que levavam. Os nossos sacrifícios, entregávamos na mão deles. Com a morte de Jesus Cristo, este véu se rasgou. Isso significa o seguinte: que você, meu irmão, desde as crianças até os mais idosos, você tem um caminho aberto para a presença de Deus. Você não precisa de ajuda para chegar na presença de Deus. Você é um sacerdote de Deus hoje. Você é membro de igreja. Você é batizado. Você que se considera um irmão em Cristo Jesus. Você chega direto a este Deus. No passado, a gente precisava do sacerdote. Precisava do sacrifício. Jesus Cristo abriu este novo caminho.
para você chegar diante de Deus e conversar com Deus. E como a gente precisa conversar com Deus. Então eu quero colocar aqui, logo de começo, Deus está perto, principalmente, para suprir as nossas necessidades. Gente, nós estamos passando por uma crise que, por enquanto, ainda está amena, vamos dizer assim. Mas há muitos brasileiros sendo mandados embora do seu trabalho. E está difícil arrumar outro trabalho. E aí vem a preocupação. As famílias, de modo geral, têm dificuldades. E eu digo assim, quando falta o dinheiro, ou quando falta o trabalho, a coisa fica mais complicada ainda. Alguém me procurou e disse que tinha acontecido uma série de coisas desagradáveis na vida dela, da família. Depois ela disse, para completar, meu marido foi mandado embora por justa causa. Quer dizer, foi mandado embora e não recebeu nada. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que está perto para suprir as nossas necessidades. Eu podia falar aqui para vocês do êxodo do povo de Deus, que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 16. Quando o povo de Deus sai do Egito, imagine, 600 mil homens, sem contar mulheres, sem contar crianças, para comer e beber no deserto. No deserto não tem nada. Mas Deus fez isso. Mandou que Moisés levasse esse povo. Você multiplicar por 3, dá 1.800.000 pessoas. É muita gente. Se for multiplicar por 4, por 5, esse povo caminhava no deserto, sob a orientação de Moisés, que tinha diálogo direto com Deus. Depois de tanto ele questionar Deus, que ele não servia para estar à frente do povo de Deus, Deus disse, é você, eu não sei falar. E Deus disse para ele, mas o teu irmão sabe, Arão vai falar por você, teu irmão. Mas eu vou falar direto com você, Moisés. Irmão, se Deus estava ali 40 anos no deserto, já imaginaram vocês? Chovia pão do céu, o maná, chovia. Você sabe o que é isso? A única restrição era o seguinte, que antes do dia do Senhor, no sábado, na sexta-feira, eles deviam pegar comida para os 2 dias seguintes. Para o dia seguinte. Os outros dias não. Era comida diária. Era o pão nosso de cada dia. E aqueles que pegavam mais, dando uma desperta, no dia de sexta-feira, vamos dizer assim, antecipando o sábado, que devia pegar o dobro. Irmãos, quem pegava mais nos outros dias, apodrecia. Apodrecia. Era a ordem de Deus. O povo, como sempre, reclama. E eles reclamaram da comida. É como o brasileiro que fala todo dia arroz, feijão e ovo. Mas como é bom, né, gente? Para mim, tem um colega meu, pastor mais jovem, ele dizia para os membros da igreja, me leve na sua casa para almoçar, porque tendo feijão e arroz e ovo, tranquilo. E eu digo a mesma coisa, porque é a comida do brasileiro, né? Então, Deus sustentou esse povo no deserto. Gente, não sei quanto a dificuldade hoje, mas há muitos brasileiros que não têm o que comer. Você imagina aquela multidão que está saindo dos seus países e tentando outros lugares onde eles possam viver melhor. E nós estamos num lugar onde, graças a Deus, nunca faltou nada para a gente. Eu digo sempre, dou esse testemunho que na casa do meu pai, nunca vi ele mendigar o pão. E nem dizer, está faltando as coisas. Sempre sobrava. E era uma família enorme. E Deus tem abençoado. Salmos 37, 25 diz, fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, se você está apreensivo, eu quero deixar essa palavra para você de calma, de paz. Deus está com você.
Deus está no comando da sua igreja. E ele, como satisfez o povo lá no deserto, o povo reclamou e pediu carne. Carne melhora um pouco, né, gente? E Moisés questionou dizendo: da onde eu vou pegar carne para esse mundo de gente? Aonde? Ele tinha razão. Senhor, o Senhor me colocou na frente desse povo, e agora? O que eu faço? E Deus disse: pode ficar tranquilo. Eu vou mandar carne para esse povo. E foi tanta carne, Deus mandou tantos, e eles comeram tanto, que ficaram até doentes. A gente, quando gosta de uma coisa, come demais, depois não quer nem ver na frente. E foi isso que aconteceu com eles. Deus mandou carne, porque eles reclamaram de Deus. O Senhor tirou nós lá do Egito para morrer aqui nesse deserto. Gente, Deus prometeu estar conosco, perto de nós. Nós podíamos citar aqui também Elias, aquele homem de Deus que orou para não chover, orou para que chovesse, e chegou uma hora que ele, perseguido por uma mulher, ele pediu a morte. Gente, nós seres humanos somos iguais, viu, gente? Ninguém é melhor que ninguém, não. Você vai falar: mas foi Elias, como é que pode? Era Elias mesmo. Ele chegou a dizer que preferia morrer do que enfrentar aquela situação. E Deus o alimentava lá onde ele estava escondido. Os corvos o sustentavam. Aí ele manda que ele vá à casa da viúva. E a viúva estava lá sem ter o que comer também. E ela disse que só tinha um pouquinho de farinha. Ele disse: tá bom, a senhora tem só esse pouquinho, então a senhora faz para mim. E depois deixa o resto por conta de Deus. E ela fez isto. Ela atendeu a ordem de Elias, fez o bolo para Elias, e Elias aí fez aquele milagre, a multiplicação do azeite. Ela não tinha nada. E ele mandou que ela buscasse bastante vasilhas. E aquelas vasilhas foram enchendo de azeite, até que acabaram as vasilhas. E ele disse: agora você vende, e você vai ter comida para muitos anos. O nosso Deus age assim. E para Elias, Deus disse: Elias, eu tenho muita coisa para você fazer ainda. Coma, faça o que eu estou mandando. Há muita gente desanimada nessa caminhada. E quem sabe Deus está dizendo para você nessa noite: você que é líder, você que está sofrendo por ser líder, não é fácil ser líder. Não é fácil, não. Principalmente líder do povo de Deus. Porque há ovelhas, mas há cabritos no meio. Ou há lobos também no meio do rebanho. Então, não é fácil. Nós vamos encontrar Jesus falando lá em Mateus 6, 25, 24. Ele diz assim: olhem para o campo, olhem os passarinhos, quem os sustenta? Você já fez isso? Eu gosto demais da natureza. Gosto muito do verde. Gosto muito da natureza. Principalmente sul do Brasil, onde tem muita coisa bonita. Gente, ele fala: olha os passarinhos, eu cuido deles. Olhem para o lírio do campo. Nem Salomão, em toda a sua riqueza e glória, se veste como o lírio do campo. Quem cuida do lírio do campo? Você já passou num jardim bem cuidado, muitas flores, uma mais bonita do que a outra? Foi Deus que fez, e é Deus que cuida. Ele fala: olhem. Aí ele diz o seguinte: vocês são mais importantes do que pássaros. Vocês são mais importantes que o lírio do campo. São mais importantes. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. O nosso Deus não só nos criou, mas Ele mantém, irmãos, este mundo em funcionamento, ainda que muitos incrédulos não acreditem. E nessa parte eu gostaria de falar também
quando Jesus multiplica o pão por 2 vezes, uma multidão, Jesus disse para os apóstolos: dá de comida para esse povo. Os apóstolos disseram: dá como? Não tem padaria, não temos dinheiro. Mas ele perguntou: o que vocês têm? Os irmãos se lembram? Foram 2 vezes, 2 pãozinhos, 5 peixes. Trago, coloque nas minhas mãos. E ele fez o milagre da multiplicação. E ele mandou que todos se assentassem em grupos de 50. Matou a fome de todos. E ainda sobrou comida. Talvez o pouco que você tenha, irmãos, precisa ser colocado nas mãos de Deus. A viúva colocou o pouco que tinha na mão do homem de Deus. Atendeu o pedido dele. Aqui no caso, só tinha um lanche. Alguém levou aquele lanchinho que a gente costuma levar, às vezes escondido, para ninguém ver que a gente está levando. Olha, só tem um lanchinho. Esse lanchinho, nas mãos de Jesus, transformou-se em uma tremenda festa. Irmãos, o pouco que você tem, em todos os sentidos, colocados nas mãos de Deus, é muito. É muito. Olha o que eu estou dizendo. Porque Ele multiplica. Ele multiplica. Deus está perto, então, para suprir as nossas necessidades. Não sei qual a sua necessidade, tem muitos motivos. Mas eu quero dizer para você que Deus está dizendo: perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Isaías fala: deixe o injusto o seu caminho, o homem iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Essa palavra, quando ele fala, a minha palavra não volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Guarde isso. Ou ela salva, ou ela condena. Você já leu João 3? Muito bonito texto. 16. Deus amou muito de tal maneira que mandou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se você continuar a leitura, vai dizer que aqueles que creem já estão salvos, mas quem não crê já está condenado. A palavra de Deus é assim. Você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você está em dúvida. Você não pode duvidar da palavra de Deus. Um dos apóstolos duvidou, vocês se lembram? Jesus se apareceu a ele: Tomé, eu estou aqui. Você queria me ver? Estou aqui, põe a mão. Não, Senhor meu, Deus meu. Eu errei quando disse que eu precisava ver para crer. Irmãos, Deus está perto também para ouvir as nossas orações. É um campo que eu batalho muito. Deus está perto para ouvir a tua oração. Eu acho que é o Salmo 116. Espero que eu não erre aqui. Olha o que diz o salmista: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Gente, oração. Deus está perto, Deus está junto para ouvir o teu clamor. Teu clamor. E quem daqui não tem motivos para clamar a Deus? Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode me tirar dessa situação. Há situações muito difíceis, muito complicadas. Lembro de Ana? História maravilhosa. Mulher que não tinha filhos. As mães que demoraram para ser mães. Sabe o quanto é difícil. Lá em casa aconteceu isso. Os outros todos que casaram tinham filhos. E nós não tínhamos. E isso nos preocupava. Minha esposa perdeu tantos filhos que acho que ela perdeu até a conta. Mas a gente clamava a Deus, a gente pedia a Deus. Chegou um dia que Deus mandou a nossa primeira filha.
E lá na minha casa, pedi licença para contar isso para vocês. Talvez aconteça na tua casa. Só tinha mulher. A esposa, 3 filhos. E nós que somos homens, o senhor podia mandar um rapazinho aqui para casa, né? Isso é oração pessoal, eu e Deus. Nunca falei isso para minha esposa. Quando minha esposa estava no congresso no Rio de Janeiro, os seus anos já tinham se passado, nós já tínhamos 3 meninas, e ela sentiu-se mal, foi ver o que estava acontecendo com ela. Irmãos, ela que tinha tanta dificuldade para ter filho, ela estava grávida de 3 meses, e não sabia. E não sabia. E quando nasceu, era um homem. E esse homem está aqui comigo hoje. Né? Ele tem, eu falo que quando eu deixei de orar, porque a natureza humana já tinha cessado, vamos dizer assim, dá para entender, Deus disse para mim assim: olha, Joaquim, agora é eu que quero, não é você. Eu vou mandar do meu jeito e da minha maneira. Irmãos, foi tudo diferente. Antes nós éramos um Joaquim em casa, hoje somos 3. O outro Joaquim também teve outro Joaquim. Eu falo que quem tinha dificuldade de aturar um Joaquim agora tem que aturar 3. Mas esse é o Deus que está perto para ouvir. Eu confesso, irmãos, eu orava, mas deixei de orar, porque falei, acabou. Fechou a fábrica, como a gente brinca, né? Mas Deus disse, o Deus dos impossíveis. Gente, nunca me esqueço desse dia. Minha esposa dava aula de escola dominical de sábado à tarde, grávida, e ela falou que não estava bem. E eu combinei com ela, nós vamos à casa, nós avisamos o dono da casa, e de lá nós passamos no pronto-socorro para ver como é que você está. E assim ela fez. Lá no pronto-socorro o médico falou assim: olha, está na hora de ir para o hospital. Tem ambulância aí. É só arrumar alguém para ir junto. E eu tinha uma cunhada que já Deus levou, que era enfermeira. Eu falei, isso não é problema. E lá foi ela para o hospital, e nesse dia, depois no dia seguinte, ou no mesmo dia, agora ela vai me consertar depois, o que eu falei errado aqui. Tinha um casamento na igreja, e eu sempre fui muito envolvido com a igreja, ajudando na festa do casamento, e alguém me disse assim: aqui só você, a tua esposa no hospital e você aqui, tranquilão. Eu falei, olha, minha esposa está nas mãos de Deus. Eu fiz tudo o que eu devia fazer como marido, como pai. Irmãos, eu estava ajudando alguém que estava casando, e a notícia do nascimento desse meu filho veio na festa desse casamento. O aviso foi assim: nasceu. E é homem. Você imagina, a festa parou do casamento. Porque todos sabiam da nossa situação. Todos sabiam do nosso desejo, e todo mundo dizia, ela corre um grande risco. Pode perder a vida com o nascimento desse filho fora de época. Mas quando Deus faz a sua obra, irmãos, Deus faz completo. Deus faz completamente essa obra. Então, se você, jovem, está passando por essas dificuldades, quem sabe você possa aprender com a minha experiência. Nós podíamos citar aqui, eu falei de Ana, né? Ana foi ao templo, orou a Deus. O sacerdote achou que ela estava embriagada. Olha que ponto chega. A alma dela estava angustiada, porque ela queria um filho. E ela balbuciava apenas. E o sacerdote achou que ela estava bêbada. Mas ela desejava um filho. E ela disse, eu quero um filho para devolver para o Senhor. E o sacerdote depois entendeu. Ele disse, Deus vai ouvir esse pedido. No ano seguinte ela já tinha esse filho. E na época apropriada, ela devolveu Samuel para a casa de Deus. Ela prometeu. Deus cumpriu. E ela teve mais 6 filhos depois. Uma mulher angustiada.
A concorrente tinha filhos. Ela não tinha filho. Mas Deus resolveu o problema dela. E é esse mesmo Deus que está perto para ouvir o teu clamor. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas não desiste de falar, porque Ele te ouve. Irmãos, nós vamos encontrar o cego de Jericó. Ele estava lá recebendo esmolas. E ele ouviu um barulhão e ele perguntou: o que está acontecendo? Ah, Jesus está vindo para cá. Ele estava cego. A Bíblia diz que ele passou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia: não adianta, ele não vai parar para te ouvir. Mas qual não foi a surpresa quando Jesus para ouvir o clamor desse cego e para atender o pedido desse cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual o teu problema? Eu quero ver de novo. E ele teve sua vista recuperada. Irmãos, Deus ouve o teu clamor, porque Ele está perto para ouvir. Deus não foge da sua personalidade, que Ele é amor. Ele não é que nem a gente, né, que passa de largo. Deus vem ao encontro dos necessitados. Então esse cego clamou. Paulo e Silas presos numa cadeia. Só de pensar em cadeia eu já tremo. Só ver o que eu penso de cadeia. Nunca me esqueço a primeira vez que eu preguei numa cadeia. Eu orei tanto, só de medo de entrar na cadeia. Quanto mais pregar na cadeia, né? Mas era para pregar na cadeia. E Paulo e Silas estavam acorrentados, presos, acorrentados, e cantavam hinos. Gente, é muita fé, né? A gente pode dizer. Como é que pode alguém preso, acorrentado, meia-noite, cantando hinos? E todos os presos ouviam. Imagine que igreja diferente, uma cadeia. E houve um grande terremoto. Terremoto não acontece por acaso. Os homens querem explicar de todo jeito, mas não explica nada. Porque quando alguém lá em cima resolve mandar, ou que aquilo passe a existir em determinados lugares, ninguém segura, como diz, agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, ninguém fugiu. Aquele carcereiro que tomava conta dos presos falou: estou frito, eu vou morrer. Mas quando ele chega e observa, todos estamos aqui. Todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Diante desse milagre, aquele carcereiro não teve dúvida. O que eu devo fazer para salvar a minha casa? E a resposta dos dois foi: crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hora imprópria, lugar impróprio, situação imprópria. E as pessoas cantam e louvam a Deus. Porque só Deus dá paz num lugar desse, numa hora dessa. E os milagres acontecem. E aquele homem que prendeu, que açoitou, agora leva esses dois para a sua casa. E toda a sua casa é abençoada. Toda a sua casa é batizada. À noite, não importa como, se foi no rio, se foi fora do rio, o fato é que eles foram batizados, eles foram salvos. Porque Deus estava lá naquele lugar, gente. Às vezes nós imaginamos que Deus não está nesses lugares. Deus está também nesses lugares. E Paulo e Silas tiveram essa grande experiência. Sem falar de tantos outros, mas eu podia citar aqui Davi no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo que Davi fala tudo o que ele está, que ele abre o seu coração para Deus. Num dos versículos ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isaías 59 diz que
O pecado nos separa de Deus. O pecado separa. Deus não está com seus ouvidos tapados, nem com suas mãos encolhidas, mas o nosso pecado faz separação. E Jesus veio para desfazer esta obra do diabo, que é o pecado. Gente, Davi estava em pecado e ele diz: torna a dar-me alegria. Eu quero dizer, meu irmão, se você está triste, está com dificuldades íntimas, não perdeu aquela alegria, perdeu aquele entusiasmo. Eu vivi a vida toda praticamente na igreja, fazendo parte da igreja. Meus pais não eram da igreja, mas alguém me levou à escola dominical. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, me deu esse privilégio de me tornar pastor. E domingo retrasado, se não me falha a memória, eu preguei na igreja que meu pai era membro, na Igreja Brasil para Cristo. Só que na igreja de Perus. O pastor de lá fez amizade comigo e me convidou. E eu lembrei do meu pai, que ele queria que eu fosse pastor lá na Igreja Brasil para Cristo. E sabe o que eu dizia para Deus, para mim mesmo? Se eu tiver que ser pastor, eu vou ser pastor da presbiteriana. É difícil ser pastor da presbiteriana. Eu já tinha uma certa idade, muita experiência de presbiterato, mas Deus abriu uma porta diferente. E hoje eu sou pastor jubilado. Irmãos, esse é o Deus que está perto para ouvir o teu clamor. Também eu gostaria de dizer, Deus está perto para cumprir os seus propósitos. Deus está perto para cumprir os seus propósitos. Você pega a vida de José, né? O rapazola é o mais novo, de repente é vendido, de repente vai parar no palácio lá, de repente ele é tentado pela esposa de Potifar, e ele é sincero, ele é honesto, e por causa disso ele vai parar no xadrez. E lá no xadrez ele continuou mandando. Então ele não mandava só quando estava livre, quando ele estava preso também ele mandava, porque ele era um jovem de Deus. E quando ele recebe seus irmãos em casa, no Egito, os irmãos esperando a morte, ele diz: pode ficar tranquilo, eu não vou fazer mal nenhum para vocês, eu entendo, foi propósito de Deus, Deus me mandou à frente para salvar o mundo da fome. Se você estudar um pouquinho a vida de José, você vai ver isso. Saiu da cadeia, revelou os sonhos e foi colocado como o homem mais importante abaixo do faraó, porque ele tinha a unção de Deus, era um jovem de Deus, e Deus honrou. Irmãos, Deus honra quem honra a Deus. Por isso é muito sério. Cabe a nós honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. Jó, lá no capítulo 42, verso 2, diz que os planos de Deus não podem ser mudados. Imagine Jó, um homem temente a Deus, orava até pelos pecados futuros dos seus filhos, tinha tudo que um homem podia querer, e de repente ele fica sem nada, perde tudo, só não perdeu a vida, porque Deus não deixou o diabo tirar. O diabo entrou em diálogo com Deus. É um mistério, né, gente? A nosso respeito. E às vezes pode estar acontecendo isso com você, comigo. O diabo quer ver a nossa derrota. O diabo não acredita que você é crente, mas Deus acredita. E Deus diz: observaste meu servo Jó? Você já pensou Deus falando para o diabo hoje? Observaste aquela igreja, como eles são fiéis? Deixa eu mexer com eles. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas ele tem seus propósitos. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
São chamados por Deus, segundo o seu decreto. Não é para qualquer um, não. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai encontrar Pedro, por exemplo, com essa mensagem maravilhosa que ele deixa para nós. E ele chegou uma hora que Jesus falou para ele: afasta de mim, Satanás. Já pensou? Um líder do apostolado, ele achou que humanamente ele podia resolver o problema. E o problema ali não era daquele jeito que ele queria, mas era do jeito que Deus preparou na pessoa de Jesus Cristo. E por isso, depois você vai encontrar um Pedro triste, negando Jesus Cristo, mas Jesus Cristo vai à busca dele. Pedro, tu me amas, Pedro? Por que está fugindo? O senhor sabe que eu te amo, Senhor. Por 3 vezes Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? Porque ele negou 3 vezes. Ele dizia que ele não ia negar, e Jesus disse: não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Gente, nós somos dependentes de Deus. Ninguém aqui é super crente nem super homem para dizer para Deus: eu não preciso de Deus. É uma blasfêmia você dizer que eu não preciso de Deus. Você vai encontrar um Moisés dizendo para Deus, uma certa altura de sua vida: risca o meu nome. Eu lembro muito da escola dominical, que fui muitos anos superintendente. Quando alguém brigava na igreja, a primeira coisa que ele chegava no superintendente, ele falava: risca meu nome. Já ouviu isso? Acho que todas as igrejas acontecem, né? Era uma forma. E Moisés disse para Deus: risca meu nome, não aguento mais. Mas Deus disse: não, é você, fica firme aí. E Moisés, irmãos, Deus tinha um plano na vida de Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Deus falou: sobe o monte, você vai ser recolhido. Ele chegou até a questionar com Deus, mas Deus disse para ele: Moisés, fique quietinho, faça o que eu estou mandando. Então Deus cumpre os seus propósitos. Deus tem propósito nas suas vidas, na minha vida, e às vezes nós não sabemos. Por isso eu devo ter essa intimidade com Deus. Você tem vontade de trabalhar na obra do Senhor? Diga para Deus: Senhor Deus, o Senhor sabe o que eu quero. E Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar condições, Ele vai te dar sabedoria, e Ele vai cumprir essa obra. Você pega o Samuel, o filho dessa mulher que não tinha filhos, o maior profeta, um dos maiores profetas, a ponto dele de chamar o povo da época e dizer para o povo: no que eu errei com vocês? Ninguém acusou Samuel de nada. Filho da oração de Ana, garotinho foi levado para servir a Deus. Propósito de Deus. Propósito de Deus. E terminando, Deus está perto, principalmente, irmãos, para salvar. Eu, quando falo nisso, eu sou muito enfático. Você tem certeza da tua salvação? Tem muita gente que faz pouco caso quando a gente fala isso. Eu acho que a pior coisa que existe é você não ter certeza que está salvo. Pois bem, Jesus está perto, Deus está perto para te salvar. Para te salvar. Salmos 14, Salmos 53, repete lá no Novo Testamento, que Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Irmãos, todos somos pecadores. Uns mais, outros menos. Deus está perto para nos salvar. E é essa a finalidade que Ele veio ao mundo. Buscar e salvar os perdidos. Se você não se considerar perdido, então Ele não veio te salvar. A gente tem que reconhecer que nós precisamos de Deus. A mulher samaritana, Jesus encontrou com ela, agora outra ocasião, conversa com ela no poço, onde ela estava tirando água, e eles não se conversavam, samaritanos e judeus não se conversavam,
E Jesus conversa com essa mulher e fala para essa mulher: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria água que você nunca mais precisaria vir aqui tirar. E ela entendeu a mensagem. Uma mulher pecadora, ele perguntou para ela: quantos maridos você tem? Não tenho marido. Ele falou: você está certo. Você teve vários e agora não tem nenhum. Esse não foi problema para ela ser salva. Ela entendeu a palavra de Deus e foi anunciar que tinha encontrado Jesus Cristo, o Salvador. Gente, uma mulher pecadora, indigna, mas que encontrou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não teve dúvida em conversar com ela. Não tinha vergonha de conversar com os pecadores. E ela foi salva. Eu podia falar aqui do ladrão da cruz, ao lado de Jesus, dois. Um fez pouco caso de Jesus, dizendo: se o Senhor é Deus mesmo, se você é Jesus, desce daí e faz com que nós também desçamos. Salva-nos. Mas o outro ladrão, o outro indigno, disse: Senhor, primeiro ele repreendeu o outro. Estamos todos na mesma situação. Os três iam morrer. E o outro disse: nem você estando nessa situação, você não reconhece que esse homem mal nenhum fez, que era Jesus. Mas nós dois estamos aqui porque merecemos. Os dois ladrões, um dos ladrões disse: nós dois estamos aqui porque merecemos. É o que a gente merece, irmão, pela nossa vida pecaminosa. E esse ladrão disse: Senhor, olha que oração curta e objetiva. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Esse rapaz morreu feliz. Ele estava ao lado do Salvador, perto do Salvador, e ouviu e aprendeu a clamar. Creu que ele não merecia estar ali, mas que ele estava em nosso lugar. Deus está perto para nos salvar, gente. Salvar de desastres. Sim. Quantas vezes você é salvo e você às vezes nem percebe? Às vezes você vai sair de casa, o carro não pega. Às vezes o cadeado não abre e você fica bravo. Mas é Deus trabalhando com você, sabia disso? Deus sabe tudo que vai acontecer conosco e Deus nos guarda, Deus nos protege. Podia falar aqui daquela mulher pecadora de João 8. Ela foi levada para ser apedrejada por causa da vida que ela levava. E Jesus disse para a multidão: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra, todo mundo foi embora. Irmãos, essa é a situação nossa. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço, você não merece, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele entrou na casa de Zaqueu. Todo mundo falou: poxa, tanta casa para ele vai na casa de Zaqueu. Justo o cara que rouba a gente, justo o cobrador de impostos. E ele disse que veio neste mundo para buscar os perdidos, ou os doentes. Os doentes não precisam de médico, precisam de médico. E no caso de Zaqueu precisava de médico. Então Deus está perto, na pessoa de Jesus Cristo, hoje na pessoa do Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações e sairmos daqui seguros nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, as piores coisas podem vir a acontecer, esse Deus nunca vai te deixar. É bom, irmãos, servir a um Deus que é fiel e que gosta, e Ele ama e gosta de quem é fiel com Ele. João 3,16 fala que Deus te amou e mandou Jesus. Em João 5,24, agora é Jesus que fala: em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou. Aí tem uma palavrinha mágica. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você já parou nesse versículo? Eu faço teste com pessoas novas na igreja. Ninguém consegue ler essa palavra tem. Todo mundo pula. O que tem depois? Ele vai para outra palavra, não fala tem. Para o segredo está no tem. Não vai ter. As religiões hoje prometem para o futuro. Aqui Jesus fala agora. Para a mulher pecadora ele disse, vai, não peques mais. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Também este é o evangelho de fato e de verdade. Não é evangelho barato que você aceita Jesus e continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Irmãos, quando esse Jesus entra em nossa casa, entra em nossa vida, ele entra para ficar. Aquele que vem a mim, disse Jesus, eu não lanço fora. Jesus não lança fora ninguém que vai a ele. Que todos que estão aqui nessa noite saiam daqui convictos. Eu estou salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. E tenho certeza que vou sair daqui e ele vai comigo. E vai estar comigo na minha casa. E vai dormir lá em casa. Porque ele está perto dos que o invocam em espírito e em verdade. Que ele nos abençoe, irmãos. E que saiamos da casa de Deus vibrando, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.